aí? Tá feliz de estar aqui? Putz, muito legal vendo o teu crescimento aí. Fico muito feliz por você. É um projeto que tem tudo para dar certo, pelo jeito que tá dando, né? 30 Sim. episódios chegando e que venham 60, Gus, 90. eu acho que YouTube é um pouco de persistência, não é nem que tá dando. Se eu pôr na ponta dos que eu tô pagando, do que eu tô, tá bem longe. Eu fiz $6, $6,65. Mas assim, cresce a cada dia. Só que assim, eu acho que você não tem que pensar na grana, você tem que pensar em fazer o que você ama. E aí, se der certo, vai. Eu acho que você está impactando um público super qualificado. Os assuntos que você está trazendo são assuntos tabus, muitas vezes. E isso é o mais importante, né? A pessoa poder assistir algo que ela sente falta num contexto geral, né? Você vê um monte de podcast falando sempre a mesma coisa, falando sobre comédia, trazendo trivialidades, né? Mas assuntos que realmente são importantes para o nosso dia a dia, coisas que a gente sim gostaria de ouvir, debater. Acho que isso está faltando bastante. E eu acho que só pra ajudar, cara, Exato. sabe? Tipo, né? Às vezes você começa a falar dos crushes, que você precisa de mais gentileza ou aquilo, não é pra falar mal, mas assim, tipo, vamos, né? Não é porque entrou a tecnologia que é fácil conhecer gente que a gente vai perder as coisas boas Exato. que você pode ter, né, pra conquistar uma mulher. E o contrário também, pra vocês. E aí eu tô muito feliz que você tá aqui. A gente até conversou um pouquinho antes de pensar os assuntos que a gente poderia falar. Eu falei, Gus, eu vou falar de Pacarinha App, e não tem jeito que eu vou falar disso, porque eu adoro falar sobre isso. Mas aí ele levantou um assunto que eu achei muito interessante, que é sobre burnout, né? Síndrome de burnout. Deixa eu pegar aqui minha colinha que eu peguei. Você ri, né? Você acha... Colinha, né, gente? Tem que ter, né? Essa Juliana não prepara até o Faustão tem colinha, por que nós não teremos? Ai. Mas assim, eu acho que esse assunto vai ser muito legal. Síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Então, acho que é um assunto muito atual para a gente falar hoje, assim. Exatamente. E ele falou, Ju, vamos embora. Esse é um tema que eu abordo com frequência e agora eu estou focando bastante nisso, em formato de palestra, por conta da minha experiência com burnout, né? Eu tive uma vez muito séria e na segunda vez que eu tive eu já consegui identificar e consegui dar uma parada mesmo, né? Mas quando você tem pela primeira vez, você não consegue identificar o que é, né? Você só consegue identificar se você tiver a ajuda de um profissional. E ele acontece principalmente em pessoas que trabalham diretamente com o público, que tem uma alta pressão no dia a dia, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, pessoas que lidam com coisas muito, muito graves, muito importantes, e também profissionais que lidam com muita pressão no seu dia a dia. Né? Que é o nosso caso que também, trabalha... né? Que é comercial financeiro, exatamente, né? mercado financeiro. Exatamente, mercado financeiro. A primeira vez que eu tive foi no mercado financeiro e a segunda vez trabalhando com o quê? Comércio eletrônico, que é o que a gente tem em comum, né? E muita gente acha que, mas pô, mercado financeiro, comércio eletrônico são coisas diferentes, obviamente, mas são profissionais que lidam com uma pressão diária muito forte, né? O que tem em comum a pressão por resultado. Né? O profissional do mercado financeiro, ele está lá operando, está na frente do computador o dia inteiro, lidando com números, lidando com dinheiro de outras pessoas, de outras empresas. E no comércio eletrônico a gente está lidando com um público muito grande, com o dinheiro dessas pessoas, sob outro ponto de vista, porque elas estão comprando coisas que a gente vende, e ao mesmo tempo a gente tem uma pressão muito grande por parte gerencial em gerar retorno. Né? E isso acaba... lhe dando uma pressão muito grande e você tem que saber lidar com isso. Tanto e-commerce quanto qualquer área comercial, né? Que você trabalha para o resultado e existe uma competitividade. Eu falo de e-commerce porque a gente trabalha com isso. Competitividade né? absurda. Eu nunca gostei desse negócio de corrida, de competitividade, mas em área comercial é bizarramente competitivo. Exato. E o mundo que a gente vive do comércio eletrônico é uma pressão diária. Eu acho que é competitivo que vai matando a pessoa, sabe? Dela falar, putz, tem muita competição. Eu tô atrás, ou eu sou lanterninha, ou não sei o quê. Tem muita competição, tem o medo de ficar desempregado, tem a pressão por resultado, enfim, você tem uma série... Tem o chefe escroto em vários lugares. Exato, você tem uma série de pressões em cima de você, que se você não souber lidar, pode acontecer isso.
né? Mas vamos falar um pouquinho do burnout, né? Muita gente confunde depressão com síndrome de burnout. E por que as pessoas confundem os dois? Porque eles têm exatamente os mesmos sintomas. O que difere um do outro é a origem, né? A depressão, ela pode ser ocasionada por um problema familiar ou por um problema que você não tem uma origem específica, você simplesmente tem todos os sintomas da depressão, a tristeza, a vontade de ficar isolado, o choro, enfim, algo que todo mundo já conhece, infelizmente. O burnout, por outro lado, claro, o surgimento dele, ele é por conta do trabalho. Tá? Então você fica doente, você fica com sintomas de depressão, porém a origem é muito específica, a origem é o trabalho. E você perde toda a motivação, você fica com um cansaço extremo, você fica sem aquele tesão de querer acordar e ir para o trabalho, por mais que você goste dele. É a exaustão propriamente dita, né? E, consequentemente, vem a depressão. Em muitos casos que eu pude conversar com outros amigos, colegas que tiveram, vem junto a síndrome do pânico. E essa é devastadora. Quando a síndrome do pânico se encontra com a depressão ou com o burnout, assim, é uma sensação aterrorizante, porque você começa a chorar, você começa a literalmente ter os ataques de pânico em momentos inesperados, né, que foi o meu caso, e você precisa saber controlar, você precisa procurar um tratamento para que isso não ocorra, ou para você melhorar o mais rápido possível. Quando a gente tem isso pela primeira vez, que são os casos mais críticos, você começa a ter essa sensação no ambiente de trabalho, né? No meu caso, que tive tanto no mercado financeiro quanto no comércio eletrônico, eu vou contar primeiramente a do mercado financeiro. Eu trabalhava numa mesa de operações junto com outras 20 ou mais pessoas, aquela puta pressão do dia a dia, né? No caso, eu cuidava de um produto específico da corretora, que eram operações via internet, e eu nunca vou esquecer dos dias em que eu passei essa situação, né? Eram épocas de muito frio, era inverno, e eu comecei a ter um suor, né? Num momento que não era apropriado ter um suor, não era a sensação que eu deveria ter, né? E da mesma forma que esse suor, esse calor chegava, ele ia embora. E muitas vezes eu ia parar na enfermaria do prédio, o escritório contava como enfermaria, era um grupo muito grande empresarial, e eu lembro que na enfermaria eu chegava lá, porque eu chegava passando muito mal, com a pressão caindo, ficava deitado por 5, 10 minutos na maca, e da mesma forma que essa sensação vinha, ela ia embora. E isso passou a ser cada vez mais frequente. E não era... eu lembro que a enfermeira me perguntava, você comeu alguma coisa? Você está bem? Tirando isso, você tem algum outro problema? E da mesma forma que vinha, ia embora. E a gota d'água foi quando eu comecei a ter uma palpitação muito forte, né? Um batimento muito forte, minha pressão caía, e eu fui parar no hospital. Pedi para tirar férias, tirei uma semana, 10 dias de férias, e eu fui conhecer a neve, né, nessas férias. Falei, preciso descansar, né? Eu preciso sair do trabalho. Eu pedi férias, me deram férias, foram super legais comigo, e eu lembro que eu fui conhecer a neve. E eu fui para uma cidade super bonita, super romântica, fui fazer esqui, que eu nunca tinha feito na minha vida, e num desses dias que eu estava indo para a estação de esqui, era super cedo, tipo 7 da manhã, para a gente chegar cedo e aproveitar o dia, né? E no meio do caminho, eu lembro que estava super feio o tempo, super cinza, a neve, aquela visão muito triste, né? Óbvio que esquiar é se divertir, mas quando você está no caminho, você vê um ambiente que, para quem já está com depressão, para você ativar alguma coisa negativa é muito grande. Pena que eu não tenho as imagens aqui, mas as imagens, eu tirei foto de tudo, e essas imagens elas significam muito, tanto que na palestra eu mostro isso. Eu lembro que eu estava na van, indo para a estação de esqui, tava um puta frio, desculpa a palavra, mas estava um puta frio, e eu lembro que eu estava com 2 jaquetas, malha, segunda pele. Bom, eu fui tirando, eu fiquei de camiseta. Todos os meus amigos na van falando, você é louco, você vai ficar doente. Eu falei, mas eu tô com muito calor, né? O que era isso?
eu tive um gatilho de pânico, porque aquela visão branca, acinzentada da neve, do tempo ruim, aquilo me deu pânico, sem nenhum motivo, mas foi um gatilho, né? E da mesma forma que aquele calor veio, ele passou. A gente chegou na estação de esqui, eu me diverti, voltamos para o hotel à noite, saímos para jantar, tava tudo bem. Mas são esses gatilhos que começam a te preocupar, né? Você era casado nessa época? Não, eu tava namorando, tanto que eu fui com ela, a gente foi conhecer essa cidade, foi super legal. Ela foi super amiga nessa